Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Flávio de Leão Bastos Pereira aqui. E hoje a nossa aula dirá respeito ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Um pacto muito importante que envolve a segunda dimensão de direitos humanos fundamentais, mas para alguns autores até a terceira, porque há uma parcela de estudiosos que entendem que os direitos culturais não deveriam ser localizados junto aos direitos sociais e econômicos, mas sim são mais relacionados à terceira dimensão. Independente dessas discussões dogmáticas e doutrinárias, é importante lembrarmos aqui que quando nós falamos de direitos econômicos, sociais e culturais, estamos pensando numa perspectiva de direitos humanos que não deve ser esquecido, compõe um conjunto de garantias, de prerrogativas que são universais. A universalidade é uma das características dos direitos humanos. Mas são também interrelacionados. Significa dizer que, apesar de dividirmos os direitos humanos em primeira, segunda, terceira e outras dimensões, como faz Norberto Bobbio, por exemplo, tudo compõe um conjunto só. Essa divisão é puramente dogmática. Essa divisão, ela é pedagógica, ela nos ajuda a compreender melhor a natureza desses direitos, a sua forma de implementação, imediata ou progressiva, e nós vamos voltar a falar disso neste tópico de hoje. Também envolve os períodos históricos aos quais esses direitos estão relacionados por terem sido reconhecidos em momentos diferentes. Inicialmente, os direitos civis e políticos, liberais, com as revoluções inglesa, francesa e americana, o individualismo, os direitos políticos, a liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade de culto, etc. No segundo momento, especialmente a partir de algumas contestações a algumas consequências da Revolução Industrial por parte dos trabalhadores, como, por exemplo, a luta por limite de horas de trabalho, salário mínimo, proteção à gestante trabalhadora, etc., que começamos neste caminhar evolutivo a ter o reconhecimento dos direitos econômicos e sociais e culturais a partir deste momento. Portanto, eles são muito relacionados às lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida. E isso vai se refletir no direito internacional. E também a terceira dimensão, outra classificação que nos ajuda a compreender pedagogicamente, vamos assim dizer, é, é, como podemos identificar a gênese desses direitos, direitos relacionados a toda a humanidade, e que, portanto, não dependem, não dizem respeito diretamente, pelo menos, a um indivíduo, a um grupo social, a um grupo cultural, mas a toda a humanidade. E aqui o meio ambiente e a democracia podem ser mencionados como exemplos. Mas nós vamos tratar aqui dos direitos econômicos, sociais e culturais, e lembrando, do ponto de vista da norma, do ponto de vista da, da localização das referências normativas, ou seja, quais são as normas internacionais que tratam desses temas, nós podemos mencionar o seguinte. Lembrem que a Carta Internacional dos Direitos Humanos, uma expressão que eu estou usando aqui de forma genérica, é composta pelos seguintes documentos: a Carta das Nações Unidas de 1945, também a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, e aí nós vamos somar mais dois documentos importantes do sistema global: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
de 1966 e também o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e este é o objeto do nosso papo de hoje. Então, dito isso, é importante que não esqueçamos que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados em 1966 e entraram em vigência anos depois, eles foram divididos e, do ponto de vista dos porquês dessa divisão em dois tratados e não em um só, nós podemos citar, por exemplo, como os direitos econômicos, sociais e culturais dizem respeito à busca por um equilíbrio social e econômico, muito relacionado à ideia de estado do bem-estar social, e que busca implantar dentro dos limites financeiros possíveis de um Estado direitos que são considerados hoje pela norma internacional como inafastáveis, indispensáveis para se garantir a dignidade humana. Ou seja, não adianta apenas garantir os direitos civis e políticos de abstenção de primeira geração ou primeira dimensão. É preciso também que os direitos econômicos, sociais e culturais sejam protegidos e efetivados, porque sem ambos, sejam civis e políticos, sejam os econômicos, sociais e culturais, o ser humano, o indivíduo, as sociedades e a própria humanidade não encontra condições adequadas para se desenvolver. Então vamos ver como funciona isso. Eu gostaria também de avisar, eu vou agora começar a compartilhar alguns slides com vocês, mas antes, vejam, quais são os tratados, né, que nós podemos mencionar aqui, hoje em vigor no mundo nas regiões, porque nós temos o sistema global e os sistemas regionais. Estes divididos em três: o sistema europeu, o sistema interamericano e o sistema africano, que são mais próximos à realidade destas regiões. Então, notem, principais tratados internacionais de direitos humanos. Vamos recapitular aqui. A Carta Internacional dos Direitos Humanos eu já mencionei aqui, com a Carta da ONU, ou Carta de São Francisco de 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966. E destes decorrem outros tratados muito importantes, muito importantes. E aqui eu menciono, por exemplo, a Convenção contra a Tortura e outras formas de tratamento ou pena cruéis, desumanos ou degradantes. A Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, o ICERD. A Convenção sobre os Direitos da Criança. A Convenção Internacional sobre a Proteção de todos os trabalhadores, a proteção dos direitos de todos os trabalhadores, migrantes e membros de suas famílias, o ICRMW. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ICRPD, esta com status equivalente à de emenda constitucional no sistema constitucional jurídico brasileiro. A Convenção Internacional para a Proteção de todas as pessoas contra desaparecimentos forçados, né? A Convenção contra o Racismo, que também no Brasil, após um longo debate no Congresso Nacional, foi aprovado pelo quórum qualificado constante do parágrafo 3º do artigo 5º
da Constituição Federal de 1988, 3/5, 3/5, 2 votações na Câmara dos Deputados, 3/5, 3/5, 2 votações no Senado Federal, e que também possui status de emenda constitucional. Ainda temos a Convenção para a Proteção e contra o envolvimento de crianças em conflitos armados. E aqui eu estou falando, entra um pouco no direito humanitário, mas que compõe esse rol, essa universalidade dos direitos humanos. A Convenção contra a venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, dentre outros. Pois bem, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele é aprovado em 1966, ele é adotado em 1966, entra em vigor em 1976. Então agora eu vou começar a compartilhar com vocês alguns slides e vamos comentando a partir daqui esses slides. Importante sempre lembrar que tanto a Convenção, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, quanto o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos são titularizados por todos os seres humanos no planeta. Então não é porque nós temos, não é o fato de termos dois pactos que garante um ou outro, um debate que havia aí durante a Guerra Fria. Pois bem, seguindo as nossas reflexões aqui, só vou tirar aqui a barrinha da frente. Importante que entendamos que esses direitos econômicos, sociais e culturais, ao contrário dos direitos civis e políticos de primeira dimensão, eles demandam, eles exigem, eles pedem ao Estado, eles são como programas direcionados ao Estado para que os direitos que dele decorrem, desse grupo decorre, sejam efetivados, garantidos por ações positivas, por ações concretas do Estado. Enquanto os direitos civis e políticos, eles são de aplicação imediata, vale dizer, quando se afirma numa determinada carta, é garantida a liberdade de culto, tal garantia tem aplicação imediata. Aliás, o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Brasileira é muito claro. As normas garantidoras desses direitos fundamentais têm aplicação imediata. Então, os direitos de primeira dimensão já têm, por característica, essa aplicação imediata, não é? Nós poderíamos aqui encontrar uma exceção. Por exemplo, os direitos políticos e o direito no qual está inserido o direito ao voto são direitos humanos fundamentais e liberais. Mas estes dependem de uma atuação efetiva do Estado. No Brasil, por exemplo, damos o seguinte exemplo. O Estado tem que atuar positivamente, não pode apenas se abster, se quisermos poder votar em eleições marcadas pela lisura, pela justiça. Não sem razão, uma das cláusulas pétreas do sistema jurídico brasileiro, que está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, estabelece: não haverá propostas de emendas constitucionais tendentes a abolir, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Sim, os direitos civis e políticos de primeira dimensão são de aplicação imediata e exigem a abstenção do Estado. O Estado não pode interferir indevidamente na esfera individual de um cidadão, de uma cidadã. Perfeito.
direitos de abstenção. Eu aqui citei uma exceção a isso. Para que possamos votar, o Estado tem que se mexer. Mas é uma exceção. A regra é que a característica dos direitos civis e políticos de primeira dimensão seja a abstenção do Estado, que só pode interferir na esfera individual do cidadão quando expressamente autorizado por lei. Princípio da legalidade para a administração pública, artigo 37. E para o cidadão, o princípio da legalidade é um direito também humano fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal. Bem, mas os direitos econômicos, sociais e culturais, esses não. Ao contrário, esses pedem uma atuação positiva, comissiva do Estado, efetiva do Estado. É o que diz aí nesse primeiro tópico do slide. Não haverá educação se o Estado não promover políticas públicas para a educação. Não haverá saúde se o Estado não promover medidas efetivas, positivas, para garantir um sistema de educação. Inclusive, observando o princípio do pluralismo da nossa Constituição do nosso país, para todas as minorias, inclusive. Bem, cumpre aqui ressaltar que o nosso artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal estabelece os chamados princípios sensíveis da Constituição. Aqueles princípios sem os quais a federação não funciona. E ele trata das exceções em que a União pode intervir nos estados. A União não intervirá nos estados, diz lá o 34, salvo para, aí vem as exceções. No inciso 7 está escrito, para garantir os seguintes princípios constitucionais, que são os chamados princípios sensíveis da Constituição. Lá na linha E, prevê, para garantir que a aplicação de recursos oriundos da tributação na educação e na saúde, nos mínimos determinados por lei, seja garantida. Saúde e educação têm orçamento aprovado todos os anos, aplicação obrigatória de valores mínimos para que possam ser viabilizados. Essa é uma característica dos direitos econômicos, sociais e culturais. A necessidade de orçamento, eu já vou voltar a falar disso. Então, o Estado tem que se mexer para ter moradia, transporte público, educação, saúde. Onde estão na nossa Constituição os direitos econômicos, sociais e culturais? No artigo 6º, que os prevê de forma geral e depois de forma mais detalhada ao longo da Constituição. Mas a nossa abordagem aqui está partindo do direito internacional. Os direitos sociais, econômicos e culturais estão previstos no Pacto de 66. Então, o primeiro ponto aqui, demandam atuação positiva do Estado. E isso significa dizer, pessoal, que nós estamos pensando no welfare state, no estado do bem-estar social. Então, essas ações positivas do Estado, efetivas, que para o Brasil são fonte de obrigatoriedade, tanto a partir do direito internacional quanto a partir do direito pátrio nacional, são materializadas por meio de planejamento, por meio de execução, de operacionalização das chamadas políticas públicas e também por meio da prestação de bens e serviços. Notem bem, o que é política pública? Política pública não é apenas a lei, não. Política pública é o conjunto de ações econômicas, jurídicas, legislativas, administrativas, orçamentárias, etc., que viabilizam a prestação de um direito humano fundamental, econômico, social e cultural. Enquanto na primeira dimensão, para que se garanta a liberdade de expressão, não se exige uma política pública, nos direitos de segunda dimensão, econômicos, sociais e culturais,
tais políticas públicas são indispensáveis. A lei é uma das componentes da política pública. Política pública é um conceito mais amplo. E é por isso que nós falamos que esse conjunto de ações do Estado demandam que o Estado atue para prestar, para concretizar, trazer à vida real esses direitos. Daí o chamado welfare state, o estado do bem-estar social, que muitos criticam, viu, pessoal? Muitos criticam. ah, não é uma unanimidade, né? De um lado, você tem o estado do bem-estar social, do outro, o estado liberal. Então, há as correntes políticas e parcela da sociedade que entende que o estado liberal é o ideal, e aí nós temos algumas diferenças. Por exemplo, sobre a economia, no que tange ao aspecto econômico, no estado do bem-estar social, há uma intervenção maior desse estado. O não intervencionismo, entretanto, é a regra no estado liberal. A liberdade de mercado, a concorrência, perfeito. Já o estado do bem-estar social, o welfare state, ele é mais marcado, claro, com graus diferentes, a depender do período histórico que vocês possam analisar. Além do intervencionismo, uma regulação das relações comerciais com regras do Estado. O Estado provê os direitos sociais, né? Como eu disse, não é fruto de muito debate. Nós temos também uma característica que é própria do estado do bem-estar social, que é a maior incidência de leis e regulações trabalhistas, por exemplo, acordos, salário mínimo previsto em lei, uma burocracia mais estabelecida para garantir o pagamento desses encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, etc. Já no Estado liberal, né, prevalece a ideia de um acordo direto entre empregador e empregado, que para muitos também no nosso país não funcionaria. Hoje você tem uma fragilidade muito maior do ponto de vista da mobilização dos trabalhadores, né? Fala-se em precarização do trabalho, ausência de garantias por lei no Estado puramente liberal, menos de burocracias e menos gastos. Enquanto no Estado do bem-estar social, nós temos a ideia de que os gastos são necessários para reequilibrar aquela desigualdade estrutural que existe na nossa sociedade. Nós estamos vendo um exemplo hoje no mundo, recente inclusive, que diz respeito a outra espécie de gastos, mas o debate passa um pouco por aqui, né? A Alemanha está aprovando leis que permitem gastar mais do que eles estão acostumados a gastar. Na Alemanha, o gasto excessivo é um sacrilégio, é sagrado para a sociedade alemã os gastos dentro do que se pode gastar, né? Mas agora estão aprovando leis para que se possa se endividar efetivamente em busca de um rearmamento da Alemanha e da Europa diante da situação geopolítica hoje que marca o mundo. Então, essa é uma situação realmente que gera debates. Pois bem, e aqui eu volto a falar dessa questão da necessidade de um apoio econômico, social e cultural. Então, alguns não entendem, pensadores, eu estou falando de pensadores, que os direitos econômicos, sociais e culturais possam ser ou devam ser inseridos como direitos humanos. Não. Para alguns, direitos humanos são exclusivamente aqueles que dizem respeito ao indivíduo. E aí, claro, a gente fica na primeira dimensão, na primeira geração de direitos humanos. Eu quero lembrar que a ordem jurídico-constitucional brasileira e da maioria dos países, de todos os países das Américas, exceto os Estados Unidos da América, e também da Europa, hoje entendem que os direitos econômicos, sociais e culturais são, sim, direitos humanos fundamentais. E outra crítica que se faz a essa visão aos direitos de segunda dimensão como reconhecidos humanos e fundamentais
é a necessidade de previsão e gastos orçamentários. Então, muitos setores das sociedades hoje em dia criticam esses gastos, pois entendem que o Estado deve ser reduzido e não ampliado na sua estrutura, nos seus gastos, no seu número de servidores, na sua composição, na sua estrutura como um todo. Então, há aqueles que defendem um Estado mais intervencionista, um Estado mais presente, não necessariamente intervencionista, e um Estado diminuto, o Estado reduzido, né? Hoje nós temos governos mais extremados, inclusive, ultraliberais, que pregam o fim do Estado, né? É interessante esse debate. O fim não, eu não vou dizer o fim, mas eu diria a redução do Estado, né? Então, e aí aqueles que defendem que o Estado esteja presente, seja um provedor, afirmam, bem, como é que nós vamos reduzir e acabar com essa desigualdade? Pessoas que vivem na rua, moradores de ruas, vítimas de violência da própria sociedade, do próprio Estado, que não têm o que comer, não têm como se abrigar do frio, das intempéries, né? E algumas pessoas com acesso a uma medicina de primeiro mundo, mesmo não sendo o Brasil de primeiro mundo. Então, são visões de mundo distintas, pessoal. Então, é muito importante compreender isso. Alguns exemplos, né, de direitos econômicos, sociais e culturais, e aqui, claro, a gente parte da raiz, do direito raiz, né? Direito ao trabalho e à sua livre escolha, direito às condições dignas, equitativas e satisfatórias de trabalhos. Eu coloquei aqui algumas imagens de trabalho infantil nas carvoarias, né? Muito trabalho escravo. Nós temos no mundo hoje cerca de 27 milhões de pessoas escravizadas, é mais do que o século XVIII, já vimos isso no vídeo que trabalhamos diretamente. Há vídeos famosos sobre direitos humanos que apresentam essas estatísticas, né? A proteção contra o desemprego, o ser humano precisa do emprego, do trabalho, para gerar renda para sua família, trazer comida para casa, viver com dignidade, cuidar da sua saúde, né? Isso é direito de todos, não de apenas um grupo. Direito à proteção da família, família que é considerada a célula social, e aqui eu faço essa observação, né? Dentro da acepção jurídica hoje estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, nas suas formatações, ao seu bem-estar, moradia, vestuário, assistência médica, serviços sociais necessários. Eu queria mencionar outros direitos ah, eh, que envolvem esse eh, o, o, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que eu vou aqui mencionar, vou abreviar como PIDESC, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, PIDESC, né? Então, no artigo 1º, ele trata do direito à autodeterminação dos povos, né, das sociedades, em tomar, claro, as suas decisões, respeito à sua soberania, às suas soberanias também. Artigo 2º. O artigo 2º fala de um ponto que eu vou já detalhar daqui para frente, que é a implementação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, e vamos explicar por quê. Não discriminação, quer dizer, também no artigo 2º. O artigo 3º trata da igualdade entre homens e mulheres. O artigo 4º, cláusula de limitações, vale dizer, este pacto não pode ser interpretado de forma distorcida, de modo a reduzir, restringir, fragilizar, enfraquecer ou eliminar os direitos econômicos, sociais e culturais. Ainda, artigo 5º, a não derrogação, que envolve esse ponto que eu coloquei aqui, né? O artigo 4º também, ao falar de cláusula de limitações, ele gera a ideia da imprescritibilidade dos direitos humanos. Vamos lembrar as características dos direitos humanos, sejam quaisquer das suas gerações? Universalidade, interrelacionariedade, imprescritibilidade, inalienabilidade e assim por diante. Indisponibilidade, não é? O artigo 6º trata dos direitos, que vem tratando já desses direitos substantivos, ele fala no direito ao trabalho.
O artigo 7º trata do direito às condições de trabalho justas e favoráveis. Artigo 8º, direitos sindicais. Artigo 9º, direito à segurança social. Se nós temos o direito à segurança pessoal, também, primeira geração, também temos o direito à segurança social, segunda geração. Vamos lembrar aqui o caput do artigo 5º da nossa Constituição? Garante-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então vamos agora interpretar segurança. Se no primeiro momento, num período liberal, segurança era a segurança individual ou a segurança de um território, hoje segurança é também a segurança social, a segurança previdenciária, a segurança de ter acesso à saúde, à moradia, ao trabalho, etc. Então vejam que a evolução dos direitos humanos ao longo do tempo mudam também a necessidade de atualizarmos as nossas interpretações sobre os termos que que são consagrados, que constam desses documentos, muitas vezes históricos, né? O artigo 9º trata, portanto, do direito à segurança social. O artigo 10º trata da proteção à família, das mães e das crianças. Artigo 11º, direito ao nível de vida adequado, e que inclui alimentação, vestuário, habitação. Vejam os desdobramentos, né, desse direito ao nível de vida adequado. Artigo 12º, direito ao mais alto nível de segurança à saúde, de proteção à saúde possível, que é possível estabelecer por um Estado, né? Artigo 13º, direito à educação. Artigo 14º, ele prevê um plano de ação para prover o ensino, o direito ao ensino primário, obrigatório e gratuito, de qualidade, né? Muito importante. Artigo 15º, direito de participar dos direitos culturais, de beneficiar o progresso científico e proteger a propriedade intelectual, que é a riqueza imaterial de um país, né? Produzida pela nossa massa crítica, pela academia, pelos cientistas, pelas empresas. Nós estamos aqui pensando em cultura também, eu falei agora, mencionei o direito à cultura. Eu quero mencionar o nosso artigo 215, parágrafo 1º da Constituição Brasileira de 1988. O Estado garantirá o acesso de todos aos referenciais culturais de todos os povos que compõem o processo civilizacional brasileiro, povos e culturas, né? Então é muito importante lembrarmos que mesmo as minorias que compõem o processo civilizacional brasileiro, por meio da contribuição das suas culturas e de toda a sua riqueza, têm garantias tanto quanto qualquer outra cultura, não só de ser visto, de existir, mas de compor esse processo construtivo do Brasil como nação, como país. Por isso que, por exemplo, os subsistemas de educação indígena, de educação do país, propõe e obriga a que o Estado forneça educação aos povos indígenas de forma bilíngue, pelo português e pelas línguas maternas desses povos indígenas. Eu quero lembrar que só no Brasil nós temos pelo menos 275 línguas distintas. Pois bem, então vejam aí a importância, né? Eu voltei um pouquinho, desses exemplos que eu acabei de mencionar, de direitos econômicos, sociais e culturais. Mas vamos falar um pouquinho do pacto em si, né? Esse é um tema muito importante que costuma cair, inclusive na prova de OAB e nos concursos públicos, é regra, né? Vamos tratar um pouquinho do pacto, especificamente do documento, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pois bem, como vocês podem ler aí, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é aprovado no ano de 1966, em 16 de dezembro, e entra em vigor em janeiro de 1976 por conta da necessidade
de um depósito e ratificação mínimos por parte de alguns países. E aí, ele é marcado pela ideia de que não poderá haver, não existirão seres humanos livres, livres do medo, do temor, da miséria, da pobreza, da desigualdade, da discriminação, da injustiça, se também não forem incluídos nesse rol de garantias as condições mínimas que permitam a esses seres humanos, a todos nós, usufruir, exercermos os nossos direitos econômicos, sociais e culturais. Assim como, desde o século. Aliás, eu vou fazer um recorte aqui, a gente poderia falar até da antiguidade, né? Quando Ciro entra na Babilônia e garante a liberdade aos escravos, liberdade de culto. Mas vamos fazer um recorte no Estado moderno aqui, né? Desde o século, primeiro século, a Carta Magna de 1215, século XIII, já era uma limitação ao poder do Estado, né? Muito conhecida como a primeira Constituição, mas ainda assim, assim que foi assinada pelo rei João Sem Terra, ele obteve em troca dos senhores de terra, dos barões de terra, que queriam menor tributação, homens e soldados para repelir a invasão francesa que acontecia na época, à Inglaterra, à Ilha Britânica, expulsam os franceses e logo depois João Sem Terra mata os barões, rasga a Carta Magna e por mais de 400 anos os ingleses continuam analfabetos, passando fome, eu digo o povo, né? Bom, entretanto é considerado um primeiro documento. Já no século 17, 18, etc. em diante, é que esses documentos começam a ser produzidos com maior amplitude, com maior dimensão e extensão em termos de reconhecimento e aplicação, portanto, os direitos civis e políticos são os primeiros, né? Eu costumo dizer, os direitos humanos são direitos originariamente liberais, e até hoje são, uma visão europeia. Então, a ideia dos direitos econômicos, sociais e culturais, ela é normatizada por meio do Pacto de 1966, que eu vou repetir aqui esse segundo tópico, né? Que foi inspirado pelo ideal de desenvolvimento progressivo. Eu vou voltar já a falar de progressividade. E se pauta na ideia de que o ideal do ser humano livre, livre do temor, liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem condições que permitam a cada um gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, assim como dos seus direitos civis e políticos. Então, hoje, quando falamos em regime democrático, né, nós temos que pensar nessas perspectivas todas juntas, né? Em relação ao conteúdo, né, ao conteúdo do PIDESC, é importante ressaltar, eu mencionei aqui artigo por artigo do que trata substancialmente o pacto, acabei de mencionar para vocês. O conteúdo do PIDESC envolve exatamente um resumo, quer dizer, a positivação, a normatização, a consagração no papel, no âmbito de um tratado, exatamente daquelas reivindicações históricas da classe dos trabalhadores por décadas, né? Quer dizer, a importância está exatamente em ser o reconhecimento de anos de luta por parte das classes menos favorecidas após a Revolução Industrial, os trabalhadores nas fábricas, no campo, e até hoje há esse debate, quer dizer, essa luta por melhores condições de salário, de tratamento, hoje incluído nesse rol todo a necessidade de afastar e eliminar a discriminação, a misoginia, a igualdade, embora vivemos um momento atual no qual essas políticas nas empresas mesmo estão sofrendo, evidentemente, como vocês sabem, algumas reduções, uma fragilização.
Então, muitas empresas vêm anunciando, desde o início de 2025, o abandono de políticas de diversidade, as chamadas políticas woke, etc. O que não deixa de ser um ponto muito importante a se considerar no estudo dessa matéria. Mas o PIDESC continua aí. Então, lembro também que quando antes até do final do século XIX, já partindo para o final do século, o Vaticano ele escreve uma encíclica chamada Rerum Novarum. O que é uma encíclica? É um documento do Vaticano, do Estado do Vaticano, porque o Vaticano é um Estado soberano que fica ali dentro de Roma, né? E que diz a encíclica: os estados, os governos devem cuidar dos direitos sociais, econômicos. Por quê? Porque havia um risco, um grande receio da igreja, já à época, que era o comunismo, não é? Já tínhamos tido a experiência da Comuna de Paris. Então a igreja se preocupava, o movimento anarco-sindicalista, especialmente forte na Rússia, na Itália, na Espanha, no México, né? Começava a crescer. Então a igreja dizia: é preciso, nessa encíclica Rerum Novarum, muito conhecida, é necessário que os estados cuidem dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores. Caso contrário, o risco de uma implantação do comunismo, que todos sabem, o comunismo, ele, pelo menos a experiência prática do comunismo, como na Polônia, por exemplo, sempre perseguiu a igreja. Havia esse receio. Daí a publicação dessa encíclica, a Rerum Novarum. No início, já em 1903 a 1906, mais ou menos, o movimento anarco-sindicalista publica documentos do México, uma declaração anarco-sindicalista, propondo nessa declaração que os estados reconhecessem exatamente o direito à hora máxima de trabalho por dia, salário mínimo, descanso semanal remunerado, a proteção à mulher trabalhadora, enfim. Este documento inspira também a primeira Constituição do mundo a consagrar esses direitos econômicos, sociais e culturais, que é a Constituição de Querétaro, vale dizer, a Constituição do México, de 1917. 2 anos depois, em 1919, após sair derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha aprova, na belíssima cidade de Weimar, a Constituição de Weimar, a primeira da Europa, a também prever, trazer para o seu texto como fundamentais os direitos de segunda geração, econômicos, sociais e culturais, portanto, consagrando essa, o reconhecimento, né, desses direitos sociais e também econômicos e culturais. Bom, hoje o Pacto Internacional de Direitos Civis, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, perdão, eu já falei aqui mais ou menos os direitos substantivos que compõem cada um dos artigos. Ele é estruturado exatamente dessa forma que vocês estão vendo aí, nesse gráfico em espanhol. A estrutura possui, quanto à sua estrutura, o pacto prevê um preâmbulo. Preâmbulo não é regra, viu, gente? Preâmbulo não é norma imperativa, com força imperativa coercitiva. O preâmbulo é, isso vale para a nossa Constituição Federal de 1988, é instrumento de interpretação do que vem pela frente. Ele dá dicas sobre como você vai interpretar o que vem adiante. Então nós temos um preâmbulo e nós temos 31 artigos divididos em 5 trechos, em 5 partes, né? Vamos assim dizer. Opa, deixa eu voltar aqui Então vejam lá. O PIDESC, em primeiro lugar, é um tratado multilateral, porque é assinado por vários países, geral, que reconhece os direitos econômicos, sociais e culturais e prevê, estabelece instrumentos, veículos, mecanismos para que se dê na prática, como obrigação dos estados,
a proteção e a garantia desses, desses direitos, dessas garantias. Só mover aqui um pouco essa barra. E, portanto, esse pacto de 66, de direitos econômicos, sociais e culturais, ele é um dos principais instrumentos, um marco, como diz aí o gráfico, jurídico de proteção e para a promoção desses direitos. Então, ele é efetivamente um dos tratados mais importantes que nós temos e que é aplicado no Brasil, pessoal. Importante que vocês entendam isso. Vale no Brasil como lei acima de qualquer outra lei brasileira. Ele está acima da lei brasileira. Mas ele é internalizado no Brasil a partir do que dispõe os parágrafos 2º do artigo 5º da nossa Constituição, que é chamado cláusula de abertura, porque é o parágrafo, é o dispositivo constitucional vigente hoje, que abre a nossa Constituição para o direito internacional, os direitos humanos. A nossa Constituição é um sistema aberto, não é fechado, não se encerra em si própria, né? Com base também na disposição do parágrafo 1º e do parágrafo 3º, todos aí do artigo 5º. Então, há casos, eu já comentei, é importante que comentemos em outro momento, como a Constituição brasileira, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, já adaptou e harmonizou a aplicação da nossa Constituição com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, as 5 partes que eu mencionei agora há pouco e que compõem o Pacto Internacional de Direitos Civis e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, né? São essas que vocês estão vendo aí. Então, primeira parte, né, reconhece o direito à livre determinação dos povos. Aliás, este termo, autodeterminação dos povos, está no nosso artigo 4º da Constituição Brasileira de 88, que estabelece as diretrizes para que o Brasil se relacione no plano internacional, quais são os seus objetivos no plano internacional, quais são os princípios que ele reconhece. Um deles é a auto e livre determinação dos povos. Na segunda parte, o PIDESC prevê o princípio da realização progressiva, e é onde eu vou focar daqui a pouco para terminarmos a nossa exposição de hoje. Na parte 3, prevê os direitos, já comentei aqui quais são os direitos previstos. Na parte 4, regula a necessidade e como se deve dar isso, dos estados apresentarem relatórios informando o que vem fazendo em termos de aplicação do PIDESC, né? Quais são as medidas que os estados devem adotar para efetiva aplicação do PIDESC. A quinta parte trata da regulação, é a parte formal do tratado. Então, como formalizar ratificações, entrada em vigor, modificação do pacto. É uma parte procedimental, vamos assim dizer, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Eu não vou comentar esse gráfico, apenas para vocês terem uma ideia, os desdobramentos desse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Perdão, gente, mais uma vez, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. Vejam aí os desdobramentos e aí vocês podem depois, com calma, estudar esse mapa mental que vocês estão vendo aí, esse gráfico, né? É um mapa mental, vejam que ele é extenso, né? Agora, vamos falar um pouco de progressividade, pessoal. Ora, se eu afirmei para vocês que os direitos econômicos, sociais e culturais dependem de política pública para existir na prática, na realidade, se eu afirmei para vocês que os estados têm obrigação de implementá-los, porque eles são indispensáveis para que o ser humano possa se desenvolver com dignidade, não basta estar vivo, é preciso estar vivo com dignidade. Evidente que para desenvolver políticas públicas, necessário é dinheiro para isso. Se vamos estabelecer um sistema de educação em escolas em um determinado país, e hospitais e postos públicos, e entregar remédio, é preciso dinheiro para isso. Esse é um grande debate.
Pensem num país das dimensões do Brasil, com cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados e com uma população a mais variada possível, a mais plural possível, em termos étnicos, culturais, raciais, históricos e assim, linguísticos, né? E assim por diante. Então vejam, é aqui que surge para nós o chamado princípio da progressividade. E o que ele diz? Devem os governos observar a obrigação de assegurar condições que, na medida dos seus recursos disponíveis, recursos financeiros, dinheiro, recursos materiais do Estado, permitam o avanço, o desenvolvimento gradual e constante até que se atinja a mais plena realização e concretização dos direitos econômicos, sociais e culturais. Isso significa dizer que o Estado que não aplica orçamento, dinheiro, ainda que na medida das suas possibilidades materiais, para efetivar os direitos econômicos, sociais e culturais, está violando os direitos humanos por omissão. Se no mundo natural o nada fazer, nada gera, no mundo jurídico, o nada fazer gera consequências. Quando o Estado, ou um governante, por exemplo, aprova uma lei ou um decreto que viola a liberdade de expressão, surge uma lei ou um decreto inconstitucional por uma ação do Estado. Quando o Estado deixa de realizar políticas públicas para efetivar um direito previsto na Constituição, um direito de segunda geração, surge também a violação à nossa Constituição e às normas internacionais. Mas surge uma inconstitucionalidade por omissão. Então, esta é a grande questão. Os direitos econômicos, sociais e culturais dependem de atuação efetiva do Estado e de aplicação dos recursos. E isso está previsto lá no artigo 2º do Pacto do PIDESC, né? Vejam lá, ipsis literis, o que diz o artigo aqui, né? Artigo 2º, parágrafo 1º do PIDESC. Cada Estado-membro, no presente pacto, compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio, como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo dos seus recursos disponíveis, que visem a assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. Então, notem que esse artigo 2º, o parágrafo 1º do pacto, é muito importante. A questão é, o Estado A ou B está aplicando dinheiro na saúde e na educação, na contenção da destruição do meio ambiente, ainda que falemos aqui talvez em terceira geração? Sim ou não? Porque o orçamento é previsto para isso. Há desvio de dinheiro da educação ou da saúde, isso é um crime grave. Improbidade administrativa, por exemplo, é possível. Agora, o Estado, ele se obriga, ao aderir ao pacto, depositar a ratificar e promulgar, como fez o Brasil, ele se obriga, tanto por esforço próprio, quanto por meio de cooperação internacional, técnica, econômica, né? Com assistência de outros estados também, de organizações internacionais, a assegurar progressivamente, gradativamente, porém incessantemente, esses direitos econômicos, sociais e culturais. Sob pena de chegarmos até internamente, pelo menos, numa situação de inconstitucionalidade por omissão, onde é possível que as autoridades previstas no artigo 103 da nossa Constituição possam propor uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão perante o Supremo Tribunal Federal,
E do ponto de vista individual, nós podemos pensar, por exemplo, em algumas situações que nos permitem impetrar o chamado mandado de junção, individual e coletivo, que é um remédio constitucional usado para fazer valer direitos fundamentais previstos na Carta de 88, que tem aplicação imediata, segundo o seu parágrafo 1º do artigo 5º da própria Carta, mas que não são passíveis de serem exercidos porque o Estado não adotou as medidas positivas, efetivas, às quais está obrigado. Então, muito importante compreender bem esse princípio da progressividade. Eu queria também afirmar, e vamos cada vez mais detalhar isso, que nós temos, dentre os 3 sistemas regionais do mundo, europeu, interamericano e o africano, nós nos submetemos e reconhecemos voluntariamente a jurisdição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O mais importante tratado das Américas, ao meu ver, e para o Brasil, é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto Interamericano de Direitos Humanos, ou o Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, ratificado e promulgado pelo Brasil em 1992. É o nosso grande documento interamericano de direitos humanos. Ocorre que ele prevê, predominantemente, direitos individuais, civis e políticos. Em um dos seus artigos, ele abre uma porta, é uma cláusula também de abertura, para os direitos econômicos, sociais e culturais. E, posteriormente, é que é aprovado o chamado Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matérias de direitos econômicos, sociais e culturais, ou conhecido também como Protocolo Adicional de San Salvador, aprovado em 17 de novembro de 1988, lá em San Salvador, no estado de El Salvador. O Brasil ratificou e promulgou o Protocolo Adicional de San Salvador, que prevê exatamente direitos econômicos, sociais e culturais nas Américas, não é global, é interamericano, pelo Decreto 3.321, de 30 de dezembro de 1999. E o que é que ele determina lá no artigo 1º? Ele também consagra a progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, leiam. Os Estados partes neste protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos comprometem-se a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna, como por meio da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo dos seus recursos disponíveis, e levando em conta o seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste protocolo. Ou seja, a progressividade dos direitos humanos fundamentais de segunda geração é prevista tanto no Pacto Internacional de Direitos Civis de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Pacto Global, quanto no Protocolo Adicional de San Salvador à Convenção Americana de Direitos Humanos, protocolo este de 1988, e que prevê também a progressividade desses direitos. Eu quero mencionar aqui 2 grandes juristas, 2 autoras, cuja obra eu costumo, dentre outras grandes obras que temos, do professor André Ramos Tavares, a professora Flávia Piovesan, eu cito esta, eu coloco entre as melhores, que são as professoras Aline Albuquerque, que trabalha muito com biodireito, bioética, uma especialista e também advogada da União, e a professora a doutora Alessia Barroso, grande advogada, e o livro delas, na sua obra Curso de Direitos Humanos, da 2ª edição, eu coloquei aí as referências para vocês, elas explicam um pouco dessa progressividade. Abre aspas, quando se trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, as normativas de direitos humanos reconhecem que a sua implementação não é imediata.
haja vista que tais direitos demandam gasto público diferenciado, quando se coteja, quando se compara com a realização dos direitos civis e políticos, cuja obrigação estatal de realização se revela de caráter imediato. E, de fato, está perfeita essa afirmação das professoras, dessas juristas. Ora, se eu afirmo, enquanto poder constituinte, que aqui todos têm direito à ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes, em processos administrativos e judiciais, essa garantia se aplica de imediato. Imediatamente, qualquer pessoa detida pela autoridade oficial, pela autoridade pública, perdão, tem direito a um advogado, a uma advogada. Mas quando nós afirmamos, lemos, que todos têm direito à moradia, isso depende de uma série de ações complexas, econômicas, políticas, legislativas, não apenas do Poder Executivo, mas por parte do Poder Legislativo também, e até por parte do Poder Judiciário, a depender da situação, de medidas que levam tempo para surtir efeito, que demandam a aplicação de orçamento constante para terem aplicação imediata. Eu menciono aqui também, é importante lembrar que tanto a ONU quanto a OEA emitem pareceres, opiniões consultivas para esclarecer e auxiliar na interpretação dos direitos humanos no plano internacional. Um deles é o comentário geral número 3. Comentário geral número 3 do Comitê sobre os Direitos Sociais, Econômicos e Culturais das Nações Unidas. Aqui está em espanhol, Observación General número 3, la índole de las obligaciones de los Estados aparte. Trata da natureza das obrigações dos Estados partes, obrigações, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º do PIDESC. E aí diz esse comentário geral número 3, que vocês podem ver aí. Os Estados, a despeito dos recursos disponíveis, detêm obrigações mínimas em relação a cada um dos direitos econômicos, sociais e culturais, evidentemente, de modo a assegurar a satisfação de cada um deles em níveis essenciais. Constata-se que o comando da realização progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais impele, ou seja, obriga os Estados a garantir meios de realizar a fruição, o gozo, o exercício dos direitos sociais em níveis essenciais para os jurisdicionados, em consonância sempre com suas disponibilidades. Então, eu cito até um exemplo que aconteceu na Alemanha, foi parar na Corte Constitucional da Alemanha. Uma jovem vai à justiça dizendo, bem, a Constituição alemã garante a todos a educação, o acesso à educação. E, de fato, a Constituição alemã, a Carta Fundamental de Bonn, de 1949, muito influencia a Constitucional brasileira de 1988 também. E aí a Corte Constitucional da Alemanha interpreta da seguinte forma, olha, vamos com calma, né? De fato, a nossa Constituição prevê o acesso de todos à educação, entretanto, isso dependerá também dos limites materiais do Estado. Então, ainda assim, a jovem teve que fazer vestibular para ser selecionada ou não para entrar numa universidade. Não dá, até esse momento é como se dissesse o seguinte, essa decisão. Até hoje, por enquanto, pelo menos por enquanto, nós não temos condição material de abrir vagas para todos os jovens do país. Daí o vestibular. Isso aconteceu na Alemanha, mas mostra um pouco o que significa dentro dos recursos materiais. E nos casos concretos, nas ações judiciais, especialmente que pedem medicamentos caros, tratamentos caros, há um debate sobre isso. Ok, o Estado afirma que não tem dinheiro para comprar esse medicamento. Mas eu aqui vou demonstrar nos autos que o Estado está gastando dinheiro com festival, com obras faraônicas desnecessárias e deixa em aberto o atendimento à população naquilo que lhe é mais importante. Saúde, educação, moradia, transporte público, lazer, cultura, etc, etc, etc.
Então, isso é um debate muito bom mesmo, né? Menciono ainda os chamados princípios de Limburg sobre a implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e que depois vai ser atualizado com os princípios de Maastricht. Mas, basicamente, eles dizem o seguinte, olha, os princípios de Limburg são determinações ou diretrizes para orientar os governos e os estados a implementar o PIDESC. Eles foram estabelecidos no ano de 1987, né? Identificam exatamente aqueles direitos considerados essenciais, estratégicos, né? Para o desenvolvimento. Vejam, o direito ao desenvolvimento é um direito humano fundamental também consagrado. Eu recomendo a dissertação perdão, a tese de doutorado da professora doutora Gabriela Freni, apresentada na Universidade de São Paulo, sobre direito ao desenvolvimento. É um direito humano fundamental, né? Então, em 2000, os princípios de Limburg foram atualizados juntamente com as chamadas diretrizes de Maastricht, como documento das Nações Unidas. E o que é que demonstram aí, apresentam os princípios de Limburg? Basicamente, ele fala das seguintes obrigações dos governos e estados. Primeiro, obrigação de respeitar os direitos econômicos, sociais e culturais, não interferindo indevidamente ou indiretamente, ou por omissão, eu até diria, para que esses direitos sejam efetivados. Direito e obrigação dos estados em cumprir as suas obrigações essenciais e, especialmente, por meio de uma implantação progressiva desses direitos. Proteger os direitos econômicos, sociais e culturais, impedindo que terceiros interfiram, né? Então, essa situação, essa diretriz tem um reflexo muito grande no plano político. Facilitar as medidas positivas, tanto executivo, quanto legislativo, quanto judiciário, todos têm o seu papel na facilitação da implantação dessas medidas positivas que o Estado deve implementar para que os direitos econômicos, sociais e culturais possam ser concretizados. E a promoção de campanhas de esclarecimento junto à população, né? Informar o cidadão. O que é que você tem direito? Quer dizer, olha, mãe, você tem direito a uma vaga na creche, no bairro onde você mora. Não pode uma mãe, como acontece muito, chegar numa escola, numa secretaria de educação e ouvir um não de uma vaga para o seu filho, para sua filha. Essa mãe precisa trabalhar, enquanto o seu filhinho, a sua filhinha ficam numa creche. Isso é um direito do cidadão. Mas os cidadãos não sabem disso muitas vezes. Daí a necessidade dessas campanhas de esclarecimento, né? Outro ponto apresentado pelos princípios de Limburg estabelecem que é obrigação dos estados dar início imediato à adoção de medidas para que esses direitos previstos no PIDESC, sociais, econômicos e culturais, sejam plenamente efetivados. Eles devem ser meios apropriados, adequados para isso. E não só medidas legislativas. Nós não estamos, e nem os princípios de Limburg, não mencionamos aqui só a lei, mas medidas administrativas, medidas judiciais, olha o que eu estou dizendo aqui, econômicas, sociais, educacionais, e que sejam condizentes com a natureza desses direitos, para que sejam, de fato, direitos reais e não apenas existam num plano ideal abstrato, né? Os estados precisam e devem prever e providenciar dinheiro para isso tudo. Olha, devem os estados prever e providenciar os recursos efetivos, bem como a avaliação da adequação dos meios a serem aplicados em determinado estado. Os estados têm que ter o dinheiro, a organizar o seu orçamento para isso, é por isso que cobra tributo, não é? E encontrar os meios mais eficientes para aplicar esse dinheiro. Eu quero lembrar, de novo, os 5 princípios constitucionais a serem observados pela administração pública no Brasil. Artigo 37. A administração pública submete-se aos princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, é muito importante saber aplicar esses recursos, né? Então, trata-se, claro, evidentemente, de uma decisão doméstica. É um assunto de ordem doméstico do Estado, daquele, porque o princípio da soberania, vocês sabem, é previsto no artigo 2º da Carta das Nações Unidas de 1945, né? Então, esses arranjos governamentais para assegurar esses direitos de segunda geração compõem tema de ordem interna doméstica. Bem, daqui para frente eu voltarei a falar com vocês sobre o princípio da vedação do retrocesso e o princípio da vedação do retrocesso também dos direitos econômicos, sociais e culturais, mas também dos direitos civis e políticos. Esse é um princípio que estabelece que, uma vez que certa conquista de direitos humanos fundamentais tenha sido consagrada no sistema jurídico de um país, não poderá ser revogada, não poderá haver um retrocesso. Esse é um tema absolutamente importante, objeto de muitas questões em concursos públicos, exames de ordem, e com o qual nós lidamos também na advocacia internacional. E eu vou voltar a falar desse princípio. Eu aqui encerro a minha apresentação, agradeço a atenção, fico à disposição para questionamentos e sanarmos dúvidas. Não se esqueçam que nós falamos aqui sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, tal como previsto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que compõe a Carta de Direitos Humanos, mas também como previstos pelo Protocolo Adicional de São Salvador à Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, ratificado pelo Brasil em 1992, o primeiro documento que eu citei do sistema global, o segundo documento que eu citei do sistema regional. E é evidente que várias decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos aplicam esses princípios e diretrizes todas que nós comentamos aqui. E, finalmente, citei os princípios de Limburg e os princípios de Maastricht de 2000, os de Limburg de 1987, os de Maastricht 2000, que atualizam os primeiros. Então, caras e caros, muito obrigado pela atenção, e aqui eu encerro a nossa apresentação.